Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e vamos bater um papo sobre o quarto episódio de Obi-Wan Kenobi, o capítulo que trouxe uma missão de invasão super dinâmica, mas que acabou deixando de lado alguns desenvolvimentos que eram bem importantes. Então teve coisa que funcionou, outras que nem tanto, e a gente precisa comentar qual que foi o resultado final disso tudo. Então vamos pro vídeo. O quarto episódio acompanha uma clássica trama de missão de assalto, com a tensão da invasão, o risco da perda e a grande ação no encerramento. E cada uma dessas partes consegue preencher o seu papel de forma até que bem regular, sem superar grandes expectativas, é verdade, mas também sem cometer nenhum desastre. Mas, por outro ângulo, o desenvolvimento interior do Obi-Wan, que foi super bem executado nos primeiros momentos da série, dessa vez não recebeu tanto espaço e deixou uma lacuna aberta que fez falta. A abertura do episódio acompanha a realização do que era um dos objetivos principais do Darth Vader, que é uma situação que força o Obi-Wan a sentir as mesmas dores que o Anakin carrega, com um paralelo entre os dois personagens. E a reação do Obi-Wan no fim dessa sessão de cura também faz uma conexão com o que o Anakin viveu no passado. Quando ele sai do tanque, a primeira coisa que o Obi-Wan pergunta é aonde está a Leia, o que destaca como ele mantém uma prioridade altruísta, mesmo no meio de um momento de muita dor. E essa reação é um eco do comportamento do Vader de vários anos atrás, quando a primeiríssima coisa que ele fez, depois de se curar das suas queimaduras, foi perguntar aonde está Padmé, como sinal da humanidade que ainda existia bem lá no fundo da armadura. Então os dois personagens se queimam, sofrem suas dores e acordam perguntando aonde estão as pessoas que eles querem salvar, que são mãe e filha. Where's Leia? Where is Padme? Então o comparativo proposto entre o Obi-Wan e o Vader vai além de uma simples diferença entre bem e mal, porque ele indica as escolhas que esses dois personagens fizeram a partir de um mesmo trauma. O Vader não podia mais salvar a Padmé, e por isso ele se afundou ainda mais na raiva do lado sombrio da força. Mas pro Obi-Wan, a chance de salvar a Leia é o incentivo que faz ele superar as dores que ele está enfrentando, tanto físicas quanto sentimentais. E assim ele volta da sua tortura não mais fraco como o Vader queria, mas mais seguro de que ele pode fazer a diferença como Jedi. Depois disso, o episódio continua a explorar essa ascensão das motivações do Obi-Wan. No início da série, ele negou o pedido de ajuda do Bail Organa 2 vezes, porque ele estava desacreditado e desmotivado. Mas ele é encorajado pelo Bail e acaba encarando a sua missão de salvar a Leia. Só que agora, as posições se inverteram, com o Obi-Wan tendo o seu pedido de ajuda recusado primeiro, o que faz com que ele que tenha que encorajar os outros aliados dele a salvarem a Leia com ele. Essa dinâmica até reflete temas que são importantes para a série, como a perseverança do altruísmo contra o egoísmo, que é um dos dilemas mais clássicos de Star Wars. Mas um momento de mudança tão importante como esse podia ter tido um impacto muito maior se tivesse tido um diálogo mais profundo do que o que foi feito. Porque o Roken acabou tendo uma mudança de ponto de vista muito rápida, que não desenvolve todas as emoções que ele e o Obi-Wan sentem sobre as decisões deles. O Obi-Wan tá passando por um dos momentos mais reflexivos da vida dele, por causa de todas as revelações que ele acabou de descobrir. Então ter um diálogo mais profundo sobre a luta contra o Império teria sido a forma perfeita de explorar os sentimentos dele, nesse momento tão incomparável na vida do Obi-Wan. Mas a série acabou apresentando um desenvolvimento rápido, que mudou a opinião do Roken e acabou não tirando tanto proveito do Ben Kenobi e dele. Seguindo em frente, na cena do interrogatório da Leia, a série apresenta um tipo de conflito que vem sendo recorrente na história, que são os testes sobre a esperança da Leia. A Reva diz que ela não vai ser salva por ninguém, mas a Leia se mantém firme na sua crença, como já aconteceu em outros momentos da série. Se vocês lembrarem bem,
como eu até comentei no vídeo sobre o último episódio, o Obi-Wan tinha dito lá em Mapuzo que eles não seriam salvos por ninguém. Mas mesmo assim, a Leia continuou acreditando que eles poderiam receber ajuda. E voltando até o primeiro episódio, foi o caçador que falou que ninguém iria salvar a Leia, enquanto ela ainda acreditava que seria salva pelo Bail. Então, em cada parte da história, a Leia se mantém firme como um dos símbolos do que é um dos temas principais, não só da série, mas de toda a saga Star Wars, que é a esperança. E a execução da ideia é bem representada nessa fase da vida da Leia como um sentimento que parte da inocência infantil dela, de quem ainda tem a confiança que pode sonhar com um mundo melhor. They are not coming for you. Já no caso da Reva, o que é interessante sobre a cena é a forma como ela projeta os seus próprios sentimentos na Leia. Como eu até comentei por aqui nos últimos vídeos, tudo indica que a Reva foi uma Youngling tomada pelo Império para se tornar Inquisidora, provavelmente aquela que aparece lá no início da série. E ela parece ter uma raiva vingativa dos Jedi pelo fato dela não ter sido protegida pela Ordem quando ela ainda era só uma Youngling. Por isso que a terceira irmã fala sobre o medo que a Leia sente, porque ela também vive isso na própria pele, desde quando ela era criança. Ela enfrentou o medo de perder tudo na época da Ordem 66, e até hoje ela vive enfrentando esse temor constante como parte do Império, onde ela vive sob a mira dos outros Inquisidores e até do próprio Vader. The braver you seem, the more afraid you are. I learned that at a very young age as well. Como a Reva enxerga um pouco de si mesma na Leia, ela até começa o interrogatório de uma forma mais contida, tentando convencer a Leia sem tanta violência assim. E isso é até exibido na forma como ela se abaixa para ficar na altura da Leia, para se apresentar como alguém equivalente, que não é maior nem dominante sobre ela. Mas a terceira irmã vai cedendo à agressividade e ficando cada vez mais violenta, forçando seus poderes na Leia, até por fim colocando ela na máquina de tortura. Só que na hora decisiva, a gente pode ver como a Reva não aperta de uma vez o botão da máquina, antes mesmo daquela oficial do Império chegar na sala, o que mostra mais uma vez como ela ainda tem uma ponta de humanidade, que vem à tona com a Leia, especificamente, por causa da identificação que a Reva vê nela. I'm sorry, Leia, I really am. You did this to yourself. Então a série reforça de novo como a Reva não foi totalmente corrompida, o que pode ser usado como uma chave para uma redenção dela no futuro. I know what it's like being alone. E por sinal, um outro ponto bem interessante sobre o passado da Reva, que aparece nesse episódio, é o Youngling que está preservado naquele tipo de prisão embalsamada da fortaleza. Porque se a gente reparar bem, aqui perto da orelha dele, nessa pequena formação que ele tem, a gente pode ver que ele é um dos mesmos Younglings que aparecem no início da série, sendo atacados durante a Ordem 66, provavelmente junto com a Reva. Então tudo indica que esse personagem é mais uma prova do passado traumático da Reva, porque provavelmente eles dois estavam juntos quando foram tomados pelo Império. E aproveitando que a gente está falando dessa cena, com certeza os fãs de Clone Wars compartilharam da mesma dor do Obi-Wan quando ele viu o estado trágico do Tera Sinnoh. O arco dele é super legal em Clone Wars, é uma história de investigação com um estilo de história de detetive que eu acho muito maneiro. Então senti a perda do nosso querido mestre, tanto quanto Ben Kenobi. Um outro comentário sobre essa parte da tumba. Essa questão é interessante porque a gente já viu em outras histórias de Star Wars que o Império tinha interesse por experiências com sensitivos da Força, que é um aspecto que se conecta diretamente com a volta do Palpatine lá no episódio 9. Então, como os corpos desses sensitivos aparentemente estão preservados aí na fortaleza, quem sabe eles possam ser usados para algum tipo de experimento também. E eu digo isso como alguém que nem é tão fã assim do retorno do Palpatine, tá? Mas é algo que eu realmente não consigo deixar de cogitar. Agora vamos falar sobre a parte principal do episódio, que foi a infiltração
na Fortaleza de Nur. Uma grande parte do último episódio se passou num ambiente que era basicamente a Califórnia, dentro de Star Wars, que era um lugar que não tinha muitas características alienígenas tão marcantes assim. Então, depois dessa ambientação mais branda, mais comum, digamos assim, foi muito bom ter a renovação de se ter um cenário realmente grandioso e característico, como a Fortaleza de Nur. A pequena saga do assalto teve seus altos e baixos, tanto nas tensões dos conflitos que os personagens enfrentam, quanto nas cenas de ação que eles executam. Então vamos ver o que foi legal e o que não funcionou tanto assim. No início do episódio, a evolução do Obi-Wan é declarada pelos diálogos e as intenções dele. Mas na hora da invasão, ele finalmente dá vida para essa fase da sua evolução. E o resultado é muito empolgante, com ele recuperando sua confiança e demonstrando as suas verdadeiras habilidades com a força. No episódio anterior, ele se sentiu perdido no meio das sombras e fugiu do combate contra o Vader. Mas agora, o Obi-Wan domina a mesma escuridão que despertou medo nele no passado. E é desse cenário de sombra que surge o Jedi Kenobi. O conflito daquela quebra da vidraça é um dos pontos mais empolgantes do episódio, e a forma como os reflexos do sabre invadem a câmera foi um espetáculo à parte, feito pela fotografia da série. E além disso, a gente também teve algumas referências bem interessantes ao futuro do Ben Kenobi, com ele enganando 2 troopers com seus poderes da força, da mesma forma que ele faz lá no episódio 4, quando ele usa a mesma tática na invasão da Estrela da Morte. Mas também existem elementos na conclusão do episódio que não foram tão bem executados assim. A cena da Reva rebatendo os blasters do Speeder tem uma diferença de escala entre os 2 elementos que não é coerente nem com a posição, nem com a perspectiva entre eles. É só a gente comparar com a cena do Obi-Wan na frente da nave que a diferença fica bem notável. Outro ponto é que a morte do Wade, aquele piloto que é derrubado pela Reva, não desperta o impacto de um sacrifício marcante para o público, porque o personagem não teve o desenvolvimento necessário para causar esse efeito. O drama do final da cena, quando os aliados quase rebeldes se encontram, fica só entre os personagens, mas não envolve a gente, como público. Um outro ponto que eu queria comentar sobre o encerramento do episódio também é a presença do Vader e a forma como a série está desenvolvendo o arco dele. Lá no final do último episódio, a forma como Vader torturou o Obi-Wan e viu ele ser salvo depois, deu margem para muitas interpretações diferentes sobre o que ele estava sentindo naquele momento. Só que nesse episódio de agora, o Vader tem uma participação que não desenvolve todas essas nuances que foram indicadas no último capítulo. Porque ele tem uma participação bem rasa. Ele só fica puto que a Reva deixou o Obi-Wan escapar e depois fica um pouco mais satisfeito quando percebe que ela tá rastreando os inimigos do Império. Então é uma participação que até que faz sentido, mas que é um desenvolvimento mais raso, que não dá continuidade a toda aquela profundidade de sentimentos que foi indicada no fim do último capítulo. Então beleza, vamos lá. Minhas impressões finais sobre o episódio. No fim da história, ele cumpre o seu papel na entrega de uma aventura que marca um momento de ascensão pro Obi-Wan. A gente viu na prática como a confiança dele tá maior do que no último episódio. Mas, ao mesmo tempo, o capítulo também perdeu muito ao abrir mão de mais tempo de tela focado nos dramas internos do Obi-Wan, que foram os conflitos mais interessantes apresentados lá no início da série. Agora que ele acabou de descobrir o que o Vader se tornou, a série abriu espaço para que o Obi-Wan tenha um desenvolvimento extremamente expressivo para as motivações dele. Mas o episódio não dedica tanto tempo a esse desenvolvimento emocional e acaba abrindo mão do que essa história pode oferecer de mais único, que é a relação entre o mestre e o seu antigo aprendiz. Some things can't be forgotten.